Olá, seja bem-vindo ao Analisando Personagens. Eu sou o Alan, estudante de Psicologia, e hoje nós vamos falar sobre a personagem Beck da série You. Esse é o segundo vídeo que eu faço sobre a série. O primeiro foi com o próprio Joe e vai estar aparecendo um card aqui do lado, além do link na descrição, caso vocês ainda não tenham visto o vídeo dele, e bora falar sobre a Beck. E caso você nunca tenha assistido You, resumidamente, a Beck é a garota que o protagonista da série, chamado Joe, se interessa ali no primeiro episódio da série e persegue ela por toda a primeira temporada. E no momento em que o Joe conhece ela é uma estudante de mestrado que está em Nova York buscando se tornar também uma escritora reconhecida. Por essa descrição, já é possível começar a imaginar a Beck como alguém um pouco mais centrada nos seus objetivos. Mas o que a gente vê na Beck é um ciclo social muito desregulado, com amizades totalmente fora da realidade em que ela se encontrava e desenvolvendo relações que não levavam ela a lugar nenhum. Ela tinha amizades ali com garotas ricas que não entendiam que ela precisava acordar cedo no dia seguinte para trabalhar e se virar enquanto estudava, e a gente acompanha ela cedendo ao estilo de vida delas para não acabar sendo excluída, inclusive se endividando além do que ela poderia para sustentar uma Beck que ela sentia que precisava ser para conseguir o que ela queria. Esse é também um ponto presente na vida em rede social dela, construindo uma imagem artificial de quem ela era. Mas nesse aspecto, dá pra dizer que praticamente todos fazemos isso. Isso não é uma exclusividade da Beck. A vida em rede social costuma ser muito mais sobre quem você quer que pensem que você é e não sobre quem você é de fato. Eu acredito que não seria tão improvável cogitar que a relação com as amigas também esteja dentro de uma necessidade de atenção, aprovação e de desenvolver poder sobre a própria vida, já que elas aparecem ali na série como figuras bem populares nas redes sociais, com muitos seguidores e com um estilo de vida caríssimo. Tudo isso coisas que a Beck aparentava buscar, não exatamente por status, mas pela atenção, aprovação e controle que isso poderia gerar na vida dela. E no final da primeira temporada, inclusive, ela fala exatamente sobre isso, de quando ela era criança e sentia esse ressentimento por não ter o mesmo poder que as meninas ricas da escola dela, e como ela se cercou desse tipo de amiga com essas características tentando alcançar tudo isso. E é difícil não pensar nisso, uma vez que ela e as amigas não têm praticamente nada em comum, nem parecem se importar muito com ela ou conhecer ela profundamente. Parecem relações muito rasas e sem grande reciprocidade. A que mais se aproxima de se importar com a Beck é a Peach, mas ali também com diversas falhas nesse relacionamento, com a Peach buscando tornar a Beck cada vez mais dependente dela, e várias vezes afastando ela de qualquer pessoa que ameaça esse domínio da Peach na vida da Beck. Por esse motivo, inclusive, a Peach cisma com o Joe. Ela não tem nenhum sexto sentido para assassinos, ela só não queria mais alguém competindo com ela pela Beck. No campo amoroso, o retrospecto também não é muito bom para Beck, e uma coisa que pode ajudar a gente a entender isso é a teoria do apego do psicólogo John Bowlby. Desde criança, ela foi desenvolvendo um tipo de apego chamado de apego desorganizado. Esse é um tipo de apego mais comum em casos de abusos ou traumas, e que no caso da Beck é decorrente, dentre outros fatores, dela ter encontrado o pai dela, que era um viciado inconsciente depois de uma overdose, pelo uso de algumas substâncias. Quando isso aconteceu e logo em seguida ele saiu do hospital e largou a família dela, a gente tem uma dinâmica muito parecida com a que o Joe viveu com a mãe dele. Você tem a sua figura de cuidado na infância deixando a desejar, não cumprindo todas as suas necessidades, ajudando você a criar uma relação de desconfiança, de medo, de abandono e que mais tarde influencia na relação da Beck com o Joe. Mas é importante entender que o apego desorganizado faz uma pessoa ao mesmo tempo querer estabelecer relações profundas e ter muito medo de fazer isso, porque existe uma insegurança causada pela forma como os cuidadores trataram esse indivíduo durante a infância, deixando de suprir as necessidades da criança e criando um adulto inseguro. No caso da Beck, uma hora o seu pai estava lá e ele conseguia suprir essa demanda, mas de repente ela vai perdendo ele pro vício, até que não sobra mais nada.
e termina com ele abandonando ela e a família antiga para formar uma nova família. Então esse apego desorganizado se desenvolve a partir dessa necessidade de desenvolver uma relação com outra pessoa, ao mesmo tempo que você tem uma grande falta de confiança na relação que você está construindo, porque no passado você não teve uma figura de apoio seguro para ajudar a desenvolver essa sensação de confiança e segurança nas relações. Esse é um tipo de apego um pouco diferente do que o Joe desenvolve. No caso dele seria um apego ambivalente, porque o Joe chega a desenvolver uma relação de extrema dependência da pessoa com quem ele está se relacionando, enquanto a Beck tem medo dessa intimidade emocional, mas ambos com algo em comum, que é esse medo de perder essa figura de apego. Mas enquanto o Joe tenta assumir o controle desesperadamente da figura de apego nos relacionamentos, a Beck vai agir sabotando esse relacionamento antes que o homem que ela está se relacionando desaponte ela de novo, como aconteceu com todos os homens na história de vida da Beck, e a gente percebe que essa dinâmica não acontece com as garotas, indicando mais uma vez que tem uma relação muito mais voltada aos homens. Ela tanto teme tudo isso e tanto acredita que uma hora essa relação que ela constrói com o Joe vai ruir, que ela mesma vai lá e destrói a relação antes que o Joe tenha a chance de fazer isso. Ela termina com ele, mesmo que ele até aquele momento tivesse mostrando uma figura de apego seguro para ela, antes dela descobrir toda a verdade sobre ele, e antes disso, ela já vinha traindo ele com um terapeuta, e esse terapeuta dela, talvez se não estivesse tão ocupado transando com a Beck, tivesse ajudado ela a perceber que o Joe aparece como um suporte que a Beck tem medo de usar, porque ela teme que uma hora ele não vai estar mais ali e abandonar ela como todos os homens que ela conheceu fizeram. A Beck também aparenta estar na quarta fase do luto, a fase depressiva, e não conseguindo sair dessa fase, porque toda hora que ela tenta sentir esse luto, como ela mesma diz, lá estava o Joe para fazer tudo ficar bem de novo. Então ela não lida com essa angústia de luto e não consegue chegar nessa fase de aceitação da perda literal da Peach e da perda simbólica que ela tem do pai dela e do Benji. E claro, isso não é para passar pano para a traição da Beck, é só para buscar entender melhor as atitudes dela. O Joe até aquele momento, antes da Beck descobrir tudo que ele tinha feito, tinha se tornado uma figura de apego seguro para Beck, alguém que ajudou a fortalecer a autoconfiança dela, deixou para trás esse medo de abandono e ajudou em uma atuação que combatia esse apego desorganizado que ela tinha desenvolvido com todos os homens que passaram pela vida dela, e que, nas próprias palavras da Beck, ele foi o primeiro forte o suficiente para levantar ela, e poderia até ser uma bela história de amor, se o Joe não tivesse cometido todos os crimes que a gente conhece. A Beck perde a sua vida da mesma forma que ela viveu ela, acreditando que tinha achado seu príncipe encantado, mas no final, ela só tinha mais uma vez, e pela última vez, acreditado que tinha achado um homem e não um garoto disfarçado de homem. Esse é o erro que acompanhou ela a vida inteira, e foi o último erro que ela cometeu, e não dá pra culpar a Beck por isso. Quem poderia imaginar que alguém como Joe, que parece tão inofensivo, seria capaz de tantas atrocidades? E é assim diariamente com diversas pessoas. Elas entram em relacionamentos que parecem saudáveis no começo, mas que com o tempo demonstram a sua verdadeira face, fortalecendo esse apego inseguro, sobretudo nas relações amorosas. E por hoje é isso, galera. Deixem o like, se inscrevam. Vou deixar o link da Amazon de compra do livro que inspira a série aqui na descrição, caso vocês tenham interesse. Um grande abraço e até a próxima análise.